Rafa, por que tu criou esse evento? Cara, é o seguinte, eu quero real ajudar a galera a mudar de vida. Porque eu tô cansado de ver várias pessoas adquirindo vários cursos, vários vídeos, sendo enganadas, não conseguindo utilizar a informação da forma correta para ter resultado. E é por isso que eu criei esse treinamento pensando em dois tipos de pessoas. A primeira, a que já tem conhecimento, já tem uma base, só que não sabe aplicar isso da forma certa. E a segunda, tá começando do zero, porém quer começar da forma correta, com o pé direito. E esse treinamento é para você, que sente no seu coração que merece mais, que tá cansado de trabalhar 8 horas por dia e não tem nem a liberdade de escolher suas férias. Para você que sabe que pode mais, e eu quero te desafiar, se não for por você, faça pelas pessoas que você ama, pela sua família, pelas pessoas próximas, porque elas não merecem só sobreviver, e sim viver. E essa é aquela oportunidade para você, que toda noite deita a cabeça no travesseiro e pensa o que eu poderia ter feito diferente. E eu quero que você deixe o passado para trás. O que importa é agora, o futuro é agora. E eu vou te mostrar nesses 3 dias, na prática, sem enrolação, tudo que você precisa saber para viver de opções binárias. Bom, e quem sou eu? Eu sou Rafael Macedo, mais conhecido como Trader Macedo, e eu vou te ensinar o passo a passo como você vai fazer para alocar de 3 a 5 mil reais por mês operando opções binárias. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Se eu não tivesse feito isso várias vezes, e os meus alunos também, eu também ficaria receoso. E antes que você pergunte, eu vou sim vender uma mentoria no final. Porém, toda essa jornada, todo esse conteúdo gratuito que eu vou passar no dia 7, 8 e 9, você vai aprender algo que você não aprendeu com essa qualidade em nenhum curso pago e também não conseguiu aplicar da forma correta. E isso aqui são só alguns resultados dos meus alunos, dos meus mentorados, que fizeram tudo o que tinha que ser feito, de acordo com o que eu passei para eles durante as aulas. Mas antes de conseguir esses resultados, a minha vida não era bem assim. Eu era como você. Eu estava ali preso se eu fazia faculdade, se eu não fazia. Eu cheguei a mudar até de 3 cursos. E durante esse período, eu cheguei até a desenvolver o problema de crise de ansiedade. E por mais que eu tentasse controlar essa ansiedade, aquela insegurança de conseguir um emprego decente, para conseguir sair de casa, ajudar meus pais, acabava me atrapalhando. E eu só consegui melhorar isso depois que eu saí da minha zona de conforto, depois que eu realmente comecei a fazer o que tem que ser feito. Então eu vou te mostrar isso agora. Vamos para a parte prática, que eu vou mostrar para você agora a parte do gráfico. Vem comigo. Bom, vamos começar aqui agora com a parte prática. Só que primeiro eu quero te falar, tudo que eu vou te passar aqui pode ser que você tenha visto em outro lugar. Só que se você não tem resultado, é porque você ainda não aplicou pelo menos da forma correta ou não aprendeu do jeito certo. Então presta bem atenção em tudo que eu vou passar aqui para não ter dúvida. Eu vou começar aqui um pouco do básico, só que tudo que eu passar é necessário para a compreensão de tudo que vai acontecer durante essas 3 aulas. Então é o seguinte, vamos para análise gráfica. O que é análise gráfica? É você conseguir entender a movimentação do preço. E para isso, nós costumamos utilizar o quê? As velas ou candlesticks. E o que são as velas ou candlesticks? Vamos entender um pouco mais a fundo sobre elas. Seguinte, aqui tem uma vela, um candlestick, como você preferir chamar, vermelha. E o que você precisa saber sobre ela? Que ela tem a sua abertura na parte superior do corpo e fechamento na parte inferior do corpo. Na vela, nós temos essa parte que nós chamamos de corpo da vela e pavio ou sombra, que são esses tracinhos onde ela deixa a movimentação dela, beleza? Então aqui você aprendeu que a vela vermelha tem a abertura na parte superior do corpo e o fechamento na parte inferior do corpo. Então o que é esse pavio ou sombra aqui que está faltando esses tracinhos? Foi porque o preço ele abriu aqui, ele pode ter descido até aqui, porém ele retornou para cá. Só que além disso, ele pode ter subido para cá e depois voltou e fechou aqui embaixo. Então, onde o preço passa e retorna, ele deixa sempre o pavio. E no final você tem a abertura, o fechamento e as sombras ou pavis dessa vela. Na vela vermelha, então, você aprendeu que tem abertura e fechamento na parte superior, a abertura, e na parte inferior, o fechamento. Já na vela verde, você tem a abertura na parte inferior da vela e o fechamento na parte superior da vela. Tá, e como é que a gente chama esses pavis aqui, Macedo? Simples. Na parte inferior aqui do pavio, você sempre vai chamar de valor mínimo. E na parte superior das velas vai ser o nosso valor máximo. Provavelmente eu já vi muita gente falando errado que o valor mínimo é o oposto em cada um. Não se engane. O valor mínimo é sempre na parte inferior do pavio das velas e o valor máximo na parte superior do pavio das velas. Bom, dito isso, agora você entendeu como que é o comportamento da vela. Isso é super necessário para você entender tudo que eu vou te passar a partir de agora. Fechou? Agora eu vou desenhar para você aqui um exemplo do gráfico, de uma movimentação gráfica e explicar como que a
gente vai utilizar para encontrar o nosso suporte e a nossa resistência. O que é isso? Vamos lá. A gente tem aqui agora então o desenho de uma movimentação gráfica. O preço ele começou aqui embaixo, começou a subir, teve essa movimentação, tocou aqui nesse topo aqui histórico desse movimento que a gente está conseguindo mostrar aqui para você, tá? Porém, o que é importante você saber aqui? Quando o preço ele chega em um certo momento aqui no topo e ele retrai, ele tem o seu movimento de retração, a gente consegue entender o quê? Que aqui tem uma força vendedora superior a uma força compradora, ou seja, uma força vendedora aqui predominante jogando o preço para baixo. Beleza. A partir do momento que isso aqui aconteceu pela primeira vez, a gente já fica atento porque aqui já demonstrou uma força vendedora maior. Desceu aqui o preço, subiu, desceu. Quando buscou essa mesma região onde teve essa retração, ele retraiu de novo. A gente já começa a imaginar o quê? Que aqui tem uma resistência. Por quê? Porque é uma região aqui do gráfico onde o preço, toda vez quando ele chega, ele tende a retrair. Então, na parte superior, a gente vai chamar de resistência e quando acontecer essa mesma movimentação de retração na parte inferior, nós vamos chamar de suporte. Tá, Macedo, mas o que isso adianta? O que isso me ajuda? Bom, na hora que você vai operar, esse aqui é um dos operacionais que você pode utilizar, se utilizar da forma correta, para conseguir lucrar no gráfico. O simples que funciona, como eu costumo falar. Então, você sabendo que quando o preço chega numa resistência, ele tende a retrair, como é que você vai operar com isso? Bom, primeiro eu quero te explicar aqui agora a diferença entre retração e reversão. Nos nossos gráficos, a gente tem o que a gente chama de timing, ou seja, o tempo gráfico de cada velhinha e quanto que ela representa no gráfico. Normalmente, nós costumamos operar em M1 ou M5, ou seja, minuto 1 ou minuto 5, tá? E o que você precisa saber? Normalmente, quem opera em M1 costuma operar reversão de vela e quem opera em M5 costuma operar retração de vela. Bom, eu não quero que você confunda. Quando eu expliquei ali que o preço chega a uma região e tende a retrair, é diferente da forma de operar com retração, tá? O que você tem que saber? Que reversão é uma finalização para a próxima vela e retração é uma finalização para a mesma vela. Por que você precisa saber isso? Porque em opções binárias, quando você pega uma operação, você pega uma finalização para alguma vela. No caso de M1, você pega normalmente uma finalização para a próxima vela e no caso de M5, a finalização para a mesma vela de M5. Fechou? Então voltando aqui para o gráfico, já sabendo agora como que você opera para a próxima vela ou para a mesma vela, dependendo do time que você escolher operar, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro operando suporte e resistência? Vamos lá. Vamos supor que você encontre aqui essa movimentação do gráfico. Você que opera suporte e resistência, você tem que sempre priorizar o gráfico quando ele está lateralizado, ou seja, quando ele está mostrando uma tendência pra gente. Pode ser que o preço esteja descendo, ou seja, está com uma tendência de baixa, pode ser que o preço esteja subindo, ou seja, com uma tendência de alta, e esse cenário aqui não é ideal para você operar suporte e resistência. Você quer achar um momento onde o preço está lateralizado, para aí sim você conseguir operar suporte e resistência. Mas vamos lá, como é que isso aqui vai acontecer? Como que você vai realmente lucrar operando com suporte e resistência? Aqui nós temos um primeiro toque e um segundo toque. Esse toque é o que? É quando o preço chegou nessa região aqui e ele retraiu, ou seja, nessa região aqui de topo, quando ele chegou, teve uma predominância de força vendedora jogando ele para baixo. E aconteceu isso de novo pela segunda vez aqui. Então nós temos aqui o que nós chamamos de dois toques em uma resistência. Então você está esperando aqui um possível terceiro toque, tá? Eu vou passar para vocês o seguinte, tenta focar apenas no terceiro e no quarto toque de um suporte e uma resistência para você pegar a sua operação. Então vamos supor que você está aqui no gráfico em M1. Você está enxergando esse gráfico aqui no tempo gráfico de M1. Você já viu aqui que aconteceu dois toques nessa resistência. Aí você, opa, o Macedo falou que eu posso pegar o terceiro ou o quarto. Então você está esperando esse terceiro toque. Quando ele se aproximar aqui, já que você está em M1, se ele tocar nessa região, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma venda com finalização para a próxima vela. Por que uma venda? Porque toda vez que ele chegou nessa região aqui, ele tende a cair, tem uma retração jogando o preço para baixo. Então aqui seria uma operação vitoriosa caso ele respeitasse para a próxima vela. Dessa forma você operou suporte e resistência e nessa operação específico foi uma venda para a próxima vela numa resistência. Bom, isso aqui eu desenhei para vocês pegarem uma visão maior, entender sobre a vela, sobre a fisionomia da vela, sobre como realmente você operar. Só que agora eu vou mostrar para vocês na tela do computador, na prática, ali na corretora, como que você vai fazer para utilizar esse operacional na prática. Bom, então vamos lá. Eu separei para vocês aqui alguns exemplos de suporte e resistência sendo respeitado na prática aqui no gráfico. Então aqui nós temos o nosso primeiro exemplo. O gráfico está em M1 aqui, como vocês podem ver. E nós temos aqui o primeiro toque,
o segundo toque, formando aqui uma resistência, e nós pegaremos esse terceiro toque. Esse terceiro toque seria o quê? Seria uma venda para a próxima vela. Lembra que eu expliquei sobre reversão? Já que a gente está em M1, a gente vai pegar uma venda, nesse caso aqui por ser uma resistência, com finalização para a próxima vela. Então seria uma entrada vitoriosa, porque ela tocou aqui e a vela finalizou aqui embaixo. Lembra também que a vela vermelha ela finaliza na parte inferior do corpo da vela. Então seria uma entrada vitoriosa. E um filtro importante aqui para comentar nessa entrada é o filtro de topos e fundos ascendentes e descendentes, tá? E o que é importante você saber? Que aqui, antes do nosso toque, esse segundo toque da resistência deixou esse fundo aqui. E após esse segundo toque, ele deixou um fundo aqui mais abaixo do que o fundo anterior. Ou seja, teve a formação aqui de fundos descendentes. E isso é muito interessante para a gente entrar numa resistência. Favorece um filtro de entrada para a gente ter uma vitória aqui operando suporte e resistência. E esse filtro de fundos descendentes é um filtro muito importante para aumentar sua assertividade, operando nesse caso aqui um toque numa resistência, tá? Ou seja, toda vez que você for pegar uma operação em uma resistência, uma operação de venda, o ideal é que tenha fundos no mesmo nível ou fundos descendentes antes do toque da sua entrada. E obviamente, numa situação inversa, onde você vai pegar uma compra em uma região de suporte, o ideal é que os topos estejam no mesmo nível ou tenha a formação de topos ascendentes, ou seja, topos um acima do outro. Então fechamos aqui esse primeiro exemplo, vamos para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo aqui é o exemplo de um suporte, o que é interessante para explicar para vocês agora é a questão dos topos. Mas vamos lá, nessa entrada aqui também estamos em M1, temos aqui o nosso primeiro toque no suporte, nosso segundo toque é uma região de toques e a sua entrada seria aqui uma compra para a próxima vela. Deixa eu tirar essa vela vertical aqui que eu tirei só para demonstrar onde estava a vitória. Então nós temos aqui essa entrada de terceiro toque em uma região de suporte, beleza? Então aqui seria uma compra para a próxima vela. Por que para a próxima vela? Porque a gente está pegando reversão aqui, já que a gente está operando em M1, beleza? Então seria uma vitória. E utilizando esse filtro aqui que eu acabei de comentar para vocês, nós vemos aqui que antes do segundo toque, temos aqui a formação de um topo. E após o segundo toque, teve a formação de um topo acima do topo anterior, ou seja, a formação aqui de topos ascendentes. Então aqui favorece a nossa entrada. Por quê? Porque é um filtro de entrada para o nosso operacional de suporte e resistência. Tem a formação de topos ascendentes, favorece aqui a nossa entrada em uma região de suporte e também o nosso terceiro toque. Aí deve estar se perguntando, pô, Macedo, só exemplo em M1? Não, vou passar exemplo em M5 também. Então vamos lá agora, um exemplo em M5. Temos aqui essa região, deixa eu tirar aqui porque eu separei para mostrar que foi vitória. Então o que nós temos aqui? Vamos lá, então toda hora não. O que nós temos aqui? Primeiro toque na região de suporte, segundo toque e o terceiro toque. Lembrando que aqui aconteceu sim mais de um toque, porém uma região de toques. Então primeiro toque, segundo toque e você vai pegar aqui o primeiro toque. E lembra que em M5 é retração de vela, ou seja, vai pegar com finalização para a mesma vela. Então aqui nesse caso a gente vai pegar uma compra com finalização para a mesma vela em M5, ou seja, tocou aqui, dá para ver que tem um pavio aqui nessa região, ou seja, tocou, você pegou uma compra aqui e a vela finalizou aqui acima, ou seja, uma operação vitoriosa, tá? E o mesmo esquema aqui da região dos topos. E o mesmo esquema aqui em relação à região dos topos, ó. Topos aqui basicamente no mesmo nível, ó. Então pode-se entrar nessa compra aqui para a mesma vela, beleza? E agora o nosso último exemplo aqui, nós temos 3 entradas vitoriosas aqui. Só nesse par aqui você já conseguiria pegar 3 vitórias em sequência com esse filtro que eu te passei e o operacional de suporte e resistência. Então vamos lá para a primeira entrada aqui. A primeira entrada nós temos aqui um terceiro toque em um suporte, lembrando do filtro aqui, né, dos topos, ou seja, topo aqui no mesmo nível antes da nossa entrada. Beleza, então isso aqui é entrada bem simples. Agora a próxima. A próxima entrada foi mais um toque aqui nessa região de suporte. Foi um quarto toque e tá dentro daquela padronização que eu falei para vocês, pegar apenas o terceiro e o quarto toque quando for operar suporte e resistência. Então aqui nós temos o nosso quarto toque e os topos aqui estão no mesmo nível. Então você pode pegar sim essa entrada aqui, que seria o que? Todos os toques no suporte seria uma compra aqui com finalização para a mesma vela, tá? Nesse último caso aqui seria somente esse toque aqui, tá? Esse próximo não, porque você já pegaria o quarto toque aqui nessa vela. E agora nós temos aqui o exemplo da nossa última operação nessa região aqui, que você pegaria uma venda com finalização para a mesma vela, porque a gente está em M5, correto?
Então nós temos aqui essa operação nessa resistência de primeiro toque, segundo toque e aqui seria o terceiro toque, que seria a sua entrada. E lembrando que antes dessa entrada aqui, tem os fundos aqui no mesmo nível, ou seja, filtro de entrada ok para você entrar nas operações. Bom, então você acabou de ver na prática exemplos de suporte e resistência funcionando da forma correta. Só que esse vídeo está ficando grande demais, então eu vou deixar para o próximo vídeo falar sobre pullback, que é mais uma forma de você ter lucros consistentes operando no mercado de opções binárias. E eu quero te falar que você já pode aplicar tudo que eu passei aqui para você. E se você curtiu esse vídeo, eu quero que você deixe um like, um comentário, se inscreve aqui no canal, me segue nas redes sociais e ative o lembrete aqui no primeiro link da descrição da nossa próxima aula e eu te vejo lá.